Então, nós estamos mais uma aula da matéria de administração eclesiástica, é a nossa quinta aula no curso do bacharel em teologia. Como nós deixamos na aula passada para os irmãos relembrar e ler os avisos do pastor, essa matéria será também de trabalho. Os irmãos têm a data do trabalho lá especificada pelo pastor, a data de entrega. É apenas responder os questionários e estará sendo avaliado pelo pastor. Nós paramos na página número 19, estaremos observando algumas coisas aqui, começamos a falar um pouco a respeito de tempo. Sabemos que esse é um assunto bem discutido no meio da igreja, por que não dizer no meio da sociedade. Sempre as pessoas questionam da falta de tempo. Outros têm bastante tempo disponível, porém com mau uso do tempo. Tudo isso é o que o pastor ele interessa falar nessa noite através desse ponto da apostila. É o bom uso do tempo, é poder administrar bem o tempo e deixar as desculpas de lado para que possamos aproveitar o máximo o tempo que nos é entregue para realizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós Paz do sempre Senhor a separamos, todos. Desculpa o amém, meu te amo, atraso. Ruth. Nós sempre separamos o nosso tempo para fazer as coisas necessárias do dia a dia, e isso nós não temos como fugir. Por exemplo, ao trabalhar, nós levantamos cedo, há quem levanta às 4, às 5, às 6 da manhã, e lutamos o máximo para não chegarmos atrasados no trabalho, porque nós queremos chegar a Sim. tempo para executar o trabalho que a nós é entregue e cumprir ali todo o nosso horário, todo o tempo para regressarmos para casa. Então, nós temos algumas coisas que temos que fazer, e essas coisas em nossas vidas, às vezes, nós colocamos como prioridade, por isso nós preocupamos executá-las dentro do tempo. E sendo assim na obra do Senhor, não é diferente. Porém, nós temos sempre a desculpa do tempo quando se está relacionado à obra de Deus. Nós sabemos, atualmente, que vivemos aqui na América, que temos, nós costumamos dizer que aqui a vida é muito corrida, e é uma realidade. Tem pessoas aqui que vivem aqui há mais de 20 anos, como eu, então sabe que realmente a vida aqui é muito corrida. Mas isso não nos impede de programar o nosso tempo para que possamos trabalhar, ter tempo para a família e ter tempo para a obra de Deus. E, acima de tudo, ter tempo para ter o nosso tempo com o próprio Deus, que é a nossa vida devocional, de estudo, consagração e oração. Então, o que o pastor quer mostrar aqui dentro desse assunto da administração eclesiástica, que além do tempo que o obreiro tem que saber administrar para executar a obra de Deus com zelo e com objetivos alcançados, é saber organizar o seu tempo. Nós sabemos que cada pessoa que está presente aqui tem um pensamento diferente a respeito disso, mas a Bíblia ela nos informa por alguns versículos que o tempo que Deus nos concede é algo muito precioso. Então, nós não podemos jogar fora. Inclusive, existe um versículo bíblico que ele nos exorta a aproveitar o máximo o tempo que nos é entregue. Então, nós não estamos aqui falando nada com respeito somente de ética do tempo ou de mordomia do tempo, mas é um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo nos exorta a respeito de aproveitar o máximo o tempo. Há passagens no Velho Testamento, passagens nos Salmos, que nos mostra. Uma passagem, por exemplo, no Velho Testamento, que ela nos mostra o valor do tempo, é uma passagem que todo mundo conhece. Por exemplo, a passagem de Josué, quando ele ora e determina que o sol se para e a lua se detém.
cada um no seu espaço que estava. Eu não sei como que Josué sabia geograficamente naquele local que ele determina que o sol se pare no vale de Ajalon e a lua em outro determinado local. Então ele dá uma determinação para que o dia se estendesse, para que eles pudessem obter vitória. Se você observar o texto em foco, que é o texto de Josué, você vai ver que a Bíblia fala que o povo de Israel estava em uma peleja e eles estavam tendo vitória. Então, eles estavam ganhando a guerra. E o dia estava se findando, estava dando às 6 horas, então eles cessariam as atividades. E para eles não era vantagem eles parar aquela guerra, já que eles estavam ganhando, para recomeçar no outro dia. Ali não era como é hoje nas lutas de MMA, que se há alguma falta no momento ali, o juiz vai parar os dois lutadores, vai colocar aquele que está vencendo por cima do seu oponente e vai dar a partida, e aquele que estava vencendo vai ter a vantagem por estar por cima. Porém, naquele período antigo das guerras, não era assim. Se eles parassem naquele período do sol se pôr, no outro dia poderia correr o risco do exército inimigo vir mais forte e conseguir obter vitória. Então, o que Josué fez? Aproveitou o tempo máximo, pedindo a Deus que trancasse todo o eixo do sistema que nós conhecemos como nosso sistema solar, de maneira que não importa cientificamente se a Terra que gira em torno do Sol, como as pessoas falam que o Sol parou, e tal e coisa. A verdade é que Josué estava determinando que o dia trancasse, não se movimentasse nem sequer mais um segundo daquele horário. Esse era o interesse de Josué. Então, teologicamente, era isso. Ele não estava preocupando cientificamente. E mais que nós olhamos é a observação a maneira que o observador vê o dia. Então, para nós, por exemplo, que estamos na Terra, olhamos para o céu, parece que é o Sol que gira, porque nós não percebemos a Terra girando. Nós só entendemos que o Sol ele nasce em um determinado local do nosso olhar e ele se põe, como nós temos o costume de dizer, em outro local. Então, é na observação, é no olhar do observador. Mas, cientificamente, nós entendemos isso, e isso não tem muita importância para nós. O que eu quero dizer é, Josué, preocupado com o tempo, ele orou a Deus para aproveitar o tempo máximo. E quando ele percebeu que aquele dia se estendeu por quase um dia normal, ele perseguiu os seus inimigos e obteve vitória. Isso mostra o valor do tempo, porque o dia estava se acabando. Só que hoje nós não temos mais esse privilégio. É claro que se Deus quiser parar novamente o eixo da terra, ele para, como ele parou 2 vezes. Ele parou com Josué e parou com o profeta Isaías no pedido do rei Ezequias, ok? Que ele voltou apenas 10 graus, que talvez equivale a 20 minutos, mas não importa. Eu acredito que se hoje o dia parasse durante 1 minuto para nós, seria algo de glória ao nome do Senhor, que era maravilha do nome de Deus da mesma maneira. Porém, a realidade é que houve um porquê disso acontecer. Hoje, Deus não vai parar o tempo pelos nossos caprichos, por exemplo. Eu não posso levantar pela manhã, orar a Deus, porque o meu dia estaria muito tumultuado de afazeres e falar com Deus, Senhor, pare a terra nesse momento, no horário de 9 horas da manhã, para que eu possa executar todas as minhas tarefas. De forma alguma, porque eu tive dias para executar as minhas tarefas, eu fiquei procrastinando, e chegou hoje, colocamos o dia 23, amanhã é 24, e talvez eu teria que executar algo de amanhã para quarta-feira, e eu procrastinei toda a semana passada, essa semana, para tentar executar as minhas coisas tudo amanhã. Então, Deus não vai parar o dia por minha causa. E tampouco vai parar por causa de um pastor ou de um líder qualquer, seja irmão ou irmão, que está desleixado com o seu tempo, pensando que Deus vai parar o tempo, como aconteceu no período bíblico, simplesmente para ele executar as tarefas desleixadas que ele deixou para trás. Então, nós temos que entender
todo esse parâmetro teológico para não pensarmos, por que que Deus fez no passado e não faz hoje? É porque tinha um motivo para Deus fazer. Deus não vai. Por exemplo, uma das coisas que os cristãos gostam de fazer muito. Eliseu, ele amaldiçoou alguns, talvez adolescente, a Bíblia fala de. O termo original seria adolescente, alguém já um pouco crescido, que foram 42 crianças que algumas ursas mataram. Aí hoje em dia, nós vemos alguns pastores que supostamente se julgam grandes homens de Deus, que quer amaldiçoar pessoas e ficam proferindo maldições sem causa sobre ninguém, simplesmente por capricho próprio ou como podemos dizer, por alguma ira que ele sente que não é uma ira justa como a ira de Deus e quer amaldiçoar pessoas. Então nós temos que entender que as coisas que a Bíblia mostra para nós, elas são executadas de acordo com a vontade de Deus e num período certo. Então nós não podemos pensar que Deus vai parar só hoje para que o nosso dia ele possa se estender, porque nós fomos relaxados no nosso percurso de semanas e meses. Exemplo, o pastor já determinou que essa matéria seria, desculpa, seria um trabalho dos exercícios. Então, se um irmão deixa para responder todo o exercício no dia que é o dia de entrega e ele não consegue, ele não pode culpar o pastor, culpar o professor, culpar a irmã, culpar o marido ou os filhos, ou culpar o próprio Deus pela falta de tempo, porque o pastor deu um tempo favorável para que possa ser executado. Então, por exemplo, são 15 questões. Essas 15 questões poderiam ser executadas de 2 em 2 dias e demoraria um mês para fazer elas. Então, quando nós não fazemos pela nossa falta, a nossa má administração do tempo. Então, aqui na página 16, irmão, como eu falei, o pastor coloca aqui um salmo, que é o Salmo 118, versículo 24, que ele fala assim: esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E o que o pastor quer mostrar aqui que o dia, colocar como o salmista ele falou este dia. Então, possivelmente, ele estava fazendo menção àquele momento que ele estava vivendo, aquele dia atual dele. Colocamos hoje, uma segunda-feira, seria a segunda-feira do salmista. Ele está dizendo, este dia que nós estamos aqui é o dia que fez o Senhor. E o pastor quer mostrar com isso que nós temos que aproveitar o máximo desse dia que fez o Senhor. Todos os dias são dias que o Senhor nos permite a estar respirando, nós que servimos ao Senhor, a estar mais uma vez fazendo um serviço para Ele. Dentro daquilo que nos foi entregue, como seja pastor, pregador, irmã que toma conta no ciclo de oração da mocidade, alguma tarefa que nós executamos na igreja, nós temos que entender que esse é o dia que Deus fez. E esse dia que Deus fez, ele não vai repetir. Os filósofos têm o costume de dizer que não tem como tomar banho, tinha um costume na época, melhor dizendo, tomar banho na mesma água do rio, porque aquela água se passou. Então, o pastor vai estar explicando mais à frente que esse dia de hoje, ele não tem como repetir. Isso só acontece em filmes, nesses pensamentos de estar preso em buques de mente, aonde se repete nos filmes aqueles pensamentos que a pessoa, desses criações de Hollywood, que a pessoa tem que conseguir vencer aquele dia fazendo certo e não consegue. Isso ocorre em filme. Quando nós perdemos o nosso tempo desse dia de hoje, ele não tem como voltar, porque amanhã já é outro dia. E amanhã, sendo outro dia, nós não vamos conseguir executar as mesmas tarefas. Às vezes, vamos acumular coisas sobre nós, teremos alguns problemas
tanto psicológico como até físico, porque acumulamos coisas devido à nossa má administração do tempo. E dá um exemplo aqui de um puritano chamado Jeremias, parece que é Van Holds. Os puritanos, todo mundo já conhece a história dos puritanos, um grupo de ingleses que não se adaptou com o sistema que a igreja anglicana, ela, após a reforma, eles voltaram a alguns princípios da igreja católica, e esses ingleses que se deram o apelido de puritano, que foi um apelido que eles deram para eles com chacota, com zombaria, para que eles que a palavra puritano vem do latim como puro, de pureza. E por eles ser pessoas separadas para Deus, dedicadas a Deus, eles apelidaram ele de forma jocosa como puritanos, como os puros, os julgados puros. Aí isso acabou se tornando algo bom, que é igual, por exemplo, nós fomos apelidados de cristãos de forma jocosa, está lá em Atos 13, apelidado de O Caminho com forma também jocosa e de crítica. E isso acabou sendo bom. Hoje nós somos realmente cristãos e porque nós somos pequenos Cristo ou temos uma vida cristocêntrica. Também fomos apelidados de evangélicos no período pós-reforma, no período dos avivalistas, e permanece até hoje. E por que não dizer, em alguns lugares de São Paulo, que foram apelidados crentes de Bíblia, do São Paulo e Rio de Janeiro, e hoje a pessoa fala, oh, Bíblia, não importa. O que importa é que nós carregamos Cristo no coração. Então, esse puritano, o pastor mostra aqui como eles estabeleciam a excelência de princípios para guardar o tempo. Os puritanos, a vida deles era uma vida muito simples. Eles eram homens do campo, alguns com muita inteligência, homens que estudaram. Tem pessoas que pensam que os puritanos eram pessoas ignorantes, mas não, teve muitos, muito estudados. Mas eram homens simples na sua maneira de viver, na sua maneira de falar. E o mais interessante nos puritanos é que eles valorizavam muito o tempo na igreja, o tempo pós-igreja, dentro do lar, e o tempo com família. O culto deles eram matutinos, então eles iam ouvir os sermões, o culto aproximadamente de 2 horas, e durante o período que eles saíam do culto, eles meditavam naquilo que foi pregado e louvado no culto matutino. E eles tiravam o período da tarde para estar com a família. Então, eles aproveitavam o máximo o tempo. Ali, os pais tinham o tempo de cuidar dos seus filhos. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, o grande puritano John Wesley, arminiano. Ela tinha tempo para cuidar dos seus, me parece que 17 filhos, dos quais alguns morreram, mas ela cuidou muito dos seus filhos, dando muita atenção para todos e fez 2 homens extraordinários da família Wesley, que foi John Wesley e Charles Wesley. Charles Wesley não foi um pregador como John Wesley, mas foi um grande compositor e cantor, que inclusive existe alguns hinos dele no cantor cristão até hoje, o hinário utilizado, parece pela Igreja Batista. Então, esse puritano nos mostra que tempo para eles era algo muito importante. Então ele coloca aqui, ó, que a primeira coisa que ele fala é que esteja certo de seu chamado para todo empreendimento que você tiver à frente. Primeira coisa que temos que entender é o chamado que Deus nos fez. Como eu falei, todas as pessoas na igreja têm um chamado. Tem pessoas que são desinteressadas por coisas, mas todas as pessoas têm um chamado. E as pessoas que são chamadas para executar a obra de Deus, elas sempre se envolvem na obra do Senhor. É impossível alguém que tem um chamado, por exemplo, para trabalhar com o ciclo de oração, ela está parado na igreja. Trabalhar com a mocidade está parado. No louvor, está parado. Aquele que tem um chamado ministerial, é impossível ele estar parado. Algo arde dentro de nós. Eu creio que os irmãos têm essa experiência. Alguma coisa move dentro de você que te faz interessar a executar a obra do Senhor, a atender esse chamado. Então, ele mostra que a primeira coisa que nós temos que ter é estar certo de que fomos chamados, de que temos um chamado de Deus. Então, isso é importante. Outra coisa que ele fala,
que ele fala, eu sei que estou onde Deus gostaria que eu estivesse. Então, ou seja, a segunda coisa é saber se você está na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Porque se nós não darmos atenção ao nosso chamado e não estivermos no local que Deus quer que estejamos, já começamos a perder tempo aí. Então, nós temos que estar no local correto. Irmãos, eu não sei se só eu que vejo, mas eu vejo tanta gente deslocada na igreja ultimamente que é tão triste. Tem pessoas tão deslocadas na igreja que não, eles não sabem o que eles querem. Eles querem fazer. E até aquele que tem chamado, ele está deslocado na igreja, ele não sabe o que ele interessa, o que ele quer fazer, como fazer. Então, nós temos que saber que devemos estar onde Deus quer que estejamos. Isso é a vontade de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Não basta apenas ter um chamado, temos que estar no local que Deus quer que estejamos. Outra coisa que ele coloca ele fala que em meu lugar, em meu chamado, estou no trabalho que Deus estabeleceu. Quando eu entendo o meu chamado e entendo o local que Deus quer, eu estou trabalhando para Deus da maneira que ele estabeleceu. Então, vai haver um resultado positivo, porque eu estou dentro do centro da vontade de Deus. Executar o chamado que Deus nos dá é obedecer à voz de Deus e ser guiado por Deus. Isso nos faz estar sempre no centro da vontade de Deus. No pensamento desse puritano, isso é importante. Entender o local que Deus te quer e saber valorizar o seu chamado. Cá no finalzinho ele coloca assim, ó. Claramente isso envolve considerar antecipadamente o que Deus nos tem chamado a fazer, confiante de que este será o mais feliz e satisfatório uso do nosso tempo. Então ele termina dizendo isso, que quando nós tenhamos clareza e envolvemos com o chamado que Deus nos fez, nós vamos, de maneira confiante, nós estaremos mais felizes e satisfatório com o tempo que nos é entregue. Então, nós vamos saber fazer bom uso desse tempo, entendendo o chamado e estando dentro da vontade de Deus. Ninguém que está dentro da vontade de Deus, ele faz algo que faça perder seu tempo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala que ninguém que militar ali, ele está falando aquele que guerreia, aquele que luta. Ninguém que milita embaraça com as coisas dessa vida. Porém, antes, ele executa o chamado daquele que ele alistou, aquele que chamou, aquele que convocou. Então, implica que, quando nós estamos em uma batalha que a caminhada cristã, a administração eclesiástica, a obra de Deus é uma batalha, ela é uma guerra. E se você está militando legitimamente, defendendo o nome daquele que te alistou, você não vai envolver, como eu poderia dizer, perder o seu tempo com coisas que tirariam o seu foco daquele que te vocacionou para fazer essa grande obra que é a obra de Deus. Aí aqui, no próximo parágrafo, está o versículo que eu disse que é um chamado ao valor ao tempo. O pastor coloca aqui, olha, um princípio semelhante chega até nós através de Efésios 6,16, dizendo, traduzido como remindo o tempo. É aqui a passagem que o apóstolo Paulo fala que nós devemos remir o tempo e ainda vai colocar mais no final, porque os dias são maus. O pastor coloca aqui, irmão, que remir o tempo, a palavra remir, ela vem do grego como hexagorazo, que vem da palavra ágora. Ágora é o mesmo que praça ou local. Na verdade, ágora quer dizer uma praça. Seria um local amplo onde as pessoas reuniam, às vezes, para fazer negócios, vender coisas.
E uma das coisas principais que era vendida nessas ágoras era os escravos. Então, o que o pastor quer mostrar é, quando se fala remir tempo, nós devemos comprar tempo. E o sentido original do versículo seria: aproveita o tempo ao máximo. Isso é remir o tempo. É saber aproveitar o melhor desse tempo que ele é entregue. E ele ainda diz por quê? Porque ele diz que os dias são maus. Então, se os dias são maus, e nós temos visto isso nesses últimos dias, os dias são maus, os dias estão apertados, e se nós não sabemos aproveitar o máximo o tempo que nos é entregue para conseguir ter tempo para trabalharmos no nosso serviço secular, tempo para nossas famílias e tempo para a obra do Senhor, vamos fracassar em relação ao tempo. Então o pastor coloca isso. Aí ele mostra aqui, ó, que esse aguizouro é fazer sua seleção a partir da opção disponível. O que o pastor quer mostrar é, quando as pessoas iam nas praças, e ali ele ia em busca de algum escravo, porque muitos iam comprar muitas coisas e outros iam comprar escravo, ele já ia com o interesse de comprar um escravo. Porém, ele chegava, ele selecionava o escravo que ele achava melhor. Por exemplo, um escravo forte, um escravo com os dentes bons. Então, eles se preocupavam com essas coisas. Um escravo que eles tinham maneira de olhar que não estivesse com nenhum defeito físico. Então, a preocupação era essa. E o pastor quer mostrar que remir o tempo, de acordo com essa terminologia que o apóstolo Paulo usa, dessa metáfora das compras de escravo ou da compra de coisas nessa praça, era simplesmente selecionar a melhor opção ou organizar de maneira que o seu tempo seja proveitoso. Isso é comprar tempo, isso é remir tempo, é aproveitar o máximo o nosso tempo. Então, devemos nos organizar, selecionar para que o tempo seja proveitoso. Por isso que eu disse que em Efésios ainda fala remindo o tempo. Isso é uma exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso e para a igreja de hoje, que tempo é algo que deve ser cuidado. Nós não podemos simplesmente, como diz um samba que tem, deixar a vida me levar, sem preocupar com o que pode acontecer. Nós temos que, ou como dizia o suposto poeta Renato Russo, do Grupo Legião Urbana, que ele vai viver como se não houvesse amanhã. Para nós é diferente, nós não vivemos como se não houvesse amanhã, nós vivemos sabendo que hoje é proveitoso. E se o amanhã vier ou não, nós aproveitamos o máximo esse dia. Nós não vivemos desordenadamente. Então, para nós é importante o dia de hoje, conforme o salmista falou, esse é o dia que fez o Senhor. Então, temos que ter em mente isso. Esse dia é importante. Esse tempo que decorre do momento que você desperta até o momento que todas as suas tarefas são executadas no percurso desse dia, elas são importantes para a sua vida. Ela vai marcar algo na sua vida. Mas embaixo o pastor mostra aqui algumas coisas que ele fala aqui, ó, cá no último parágrafo, que aqui nós vamos seguir, ele dará algumas dicas para que nós possamos gerenciar melhor o nosso tempo. E aqui, esses pontos aqui são 6 pontos, ele está na próxima página, na página de número 21. O pastor mostra algumas coisas que nós devemos fazer para executar melhor o nosso tempo. E dentro dessas algumas coisas, ele mostra que há alguns mitos, algumas coisas que são inventadas. Esse mito aqui não tem a ver com o mito da filosofia, mas o mito dos dias de hoje. Algumas coisas inventadas por alguém que não sabe administrar o tempo ou que não tem interesse em administrar o tempo e começa a inventar essas frases de efeito que às vezes levam muitas pessoas
a guardá-las no coração e usá-las como desculpa quando elas não conseguem fazer o melhor do seu tempo. E por essa razão, eles utilizam essas frases feitas para justificar. Hoje, o que nós mais ouvimos são frases feitas que quase 90% das pessoas que não administram bem o seu tempo usa para poder desculpar a sua incompetência em relação ao tempo. Uma das coisas que o pastor coloca aqui, que o primeiro é que quem administra o tempo torna-se escravo do relógio. É uma frase dentro desse pensamento de desculpas que as pessoas tentam usar de palavras bonitas e palavras que de um lado para o outro para tentar fazer com que as pessoas acreditam e administram mal o tempo. Ou seja, se você é alguém que está preocupado demais com o tempo, você vai ficar refém dele, você vai ficar refém do relógio. É como aquelas pessoas que todo o tempo estende o braço para olhar as horas, porque está preocupado que o tempo dela está acabando. Então, seria nesse sentido que esse mito quer fazer com que as pessoas não elaborem bem o seu tempo. O pastor coloca aqui, ó. Quem administra o tempo, coloque-se sob o controle, torna-se senhor dele. Quem não administra é por ele dominado, pois acaba fazendo as coisas ao sabor das pressões no momento, no sabor das pressões no momento, não na ordem e no momento em que desejaria. Então, o que o pastor quer mostrar é que essa frase é uma frase falida, porque a realidade é que quem organiza o seu tempo, quem administra bem o tempo, ele é senhor do tempo, porque ele soube separar durante o percurso que ele precisaria para fazer algo, ele soube organizar de maneira que esse tempo está sujeito a ele. E não o contrário, como o mito quer dizer que a pessoa se torna escravo. Aí ele diz que, mas sim, aquele que não administra bem o tempo, ele se torna escravo porque ele faz coisas sob pressão, ele faz coisas debaixo de pressões, ele executa coisas de qualquer maneira, porque ele não organizou bem o seu tempo, ele não administrou. O segundo pastor coloca que o segundo mito é que a gente só produz mesmo ou então só trabalha melhor sob pressão. Querendo dizer que debaixo das cobranças, das imposições, as pessoas trabalham melhor. Isso, na verdade, é desculpa de gente preguiçosa, porque uma pessoa sábia, ela não vai querer trabalhar debaixo de pressão, ela não vai querer fazer nada debaixo de pressão. Imagina você na igreja fazendo coisas para Deus debaixo de pressão do pastor ou do líder do grupo que você pertence. Isso é, além de ser feio, isso é errado biblicamente. E isso, diante dos olhos de Deus, não tem valor. Isso é considerado, como diz o apóstolo Paulo, como palha, feno e como madeira, que não suportará a provação do fogo no dia de receber galardão. Então, quando nós fazemos coisas para Deus debaixo de pressão, debaixo de muitas cobranças, na obra do Senhor, isso se torna ruim para nós. E eu acredito que todos aqui acham isso ruim no trabalho, você fazer coisas debaixo de pressão. No trabalho, que é o seu trabalho normal do dia a dia, já é ruim. Agora, imagina fazer algo para Deus sob pressão. Então, eu acredito que isso é pior ainda. Pastor coloca aqui, ó. Esse é um mito criado para racionalizar a preguiça, a indecisão, a tendência à procrastinação, ao procrastinar, que é sempre adiar as coisas. Então, ele mostra que é a pessoa querendo mostrar que a preguiça é normal. Eu falei alguns provérbios na aula passada em relação à preguiça, que a preguiça é condenada pela Bíblia. A preguiça ela é condenada pela Bíblia. A Bíblia mostra muito claro em Provérbios. O apóstolo Paulo chega a exortar o povo de Tessalônica
que o preguiçoso não deveria nem comer. Ali ele está falando, ok, que é a execução do trabalho braçal, que o povo lá passou a acreditar que Jesus voltaria a deixar de trabalhar e começou a envolver na vida das pessoas, envolver em vida alheia. Então o apóstolo Paulo exorta eles a voltar a trabalhar, e porque quem não trabalha não deveria nem comer. Porém, em Provérbios, são vários versículos que estão relacionados ao não ser preguiçoso, como o pastor coloca assim, e principalmente com relação ao tempo. Existe um provérbio, provérbio 30, deixa eu achar o versículo aqui, que esse provérbio ele mostra justamente o que eu estou falando aqui, em relação à sabedoria e ao tempo. Provérbios 30, versículo 24, diz assim: quatro seres da terra são muito pequenos, contudo, admirável e sábio. Provérbio 30, versículo de número 24 e o versículo 25. Meu irmão, a paz do Senhor sem problema, Deus abençoa. O versículo 25 diz assim, ó, das quatro coisas que são pequenas demais, porém mais sábias da terra, ele fala, a formiga, as formigas, criatura de pouca força, entretanto, consegue armazenar todo o alimento que necessita no verão. Isso é tempo bem administrado. Nós estamos falando, irmão, de inseto. Esse sábio, que me parece que é Agur, sim, Agur, ele escreve esse provérbio para exortar dois camaradas que está aí no versículo 1, que um é Itiel e o outro é o Cal. Parece que esses dois camaradas não tinham muita consciência, principalmente do tempo e do valor do trabalho, e Agur escreve esses provérbios, que foi incluído junto com os provérbios de Salomão, e ele mostra que a formiga, no período do verão, isso para nós aqui é muito normal, aqui na América, porque nós estamos, por exemplo, no período do inverno, que hoje, inclusive, estava muito frio, e sabemos que no inverno é ruim para trabalhar. Aqui na América, nós não quase vemos formiga igual no Brasil, que a formiga faz aqueles caminhos bonitos, fica tudo limpinho, carregando as suas folhas. Aqui nós quase não vemos isso. Mas no verão nós vemos formiga, vemos algumas coisas. E como Israel, o sistema de inverno é igual o daqui da América, ele mostra uma coisa, que no verão as formigas trabalhavam, armazenavam o máximo de alimento para que elas pudessem, no inverno, ficar dentro dos seus buracos ou os locais que elas viviam, que formigas são variado os locais que elas fazem ali o seu local de ficar, mas ela executava o melhor no verão para que no inverno ela tivesse o máximo de alimento para passar todo aquele inverno. Agora, essas formigas que são animais que não têm um espírito e uma alma, alguém até falar, mas a Bíblia fala que os animais têm alma, não. A Bíblia fala que a vida do animal é a alma, ou seja, o sangue do animal, isso que está dizendo, era a vida do animal, melhor o sangue. Fala que a alma do animal é o sangue, quer dizer, a alma ali está no sentido de vida. Está lá em Levítico, a vida do animal, a alma do animal brasileiro é o sangue, ou seja, tirou todo o sangue do animal, ele morre. Nós sabemos que a alma não está no sangue. Ali o sentido é que o animal, a vida dele é uma vida dada pelo o sangue. Da maneira que Deus quis, nós não compreendemos tanto essa área dessa biologia dos animais em relação à teologia, mas uma coisa é, sabemos que uma formiga, ela não é a imagem e semelhança de Deus como eu e você é. E se ela consegue, no verão, executar o melhor do seu tempo, para que no inverno ela não venha passar necessidade e dificuldade, o exemplo que esse sábio Agur dá para nós através desse inseto, irmão, seria uma vergonha para nós não conseguirmos administrar o nosso tempo. E outro provérbio, que é provérbio 6,6, diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha o seu caminho, aí ela exorta, e ser sábio. Então, a sabedoria da administração do tempo é algo muito sério para o povo de Deus. E por isso que eu disse,
Nós, hoje em dia, vemos na igreja muitas pessoas deslocadas em grupos diferentes. Irmãos, em cima do púlpito da igreja, existem pessoas deslocadas em cima do próprio púlpito da igreja. Pessoas ali que estão voando dentro da igreja, parece um navio à deriva, sem saber o que está acontecendo. Então, isso é perigoso em relação ao tempo. Aí coloca aqui, ó. Não há circunstância que justifique, até porque os que assim agem poucas vezes tentam trabalhar sem pressão para comparar os resultados sobre si mesmo e sobre os que o circuncidam. Ou seja, o pastor quer mostrar que não existe justificativa para ninguém tentar dar porque o seu tempo foi mal administrado. Ele vai dizer que por que não há justificativa? Porque as pessoas que agem assim, de forma desordenada, que ele está procrastinando, que ele inventa desculpa para preguiça, que eles são indecisos. Essas pessoas, eles trabalham sob essa pressão da pessoa que pediu o trabalho e ele sempre quer comparar aquilo que ele fez, primeiro, com coisas que ele executou antes ou talvez com outra pessoa. E a pessoa que trabalha desorganizado, ele vai ter frustração com aquele que trabalha organizado. E uma das coisas, irmãos, que eu vejo hoje, no meio do povo de Deus, é isso que o pastor coloca aqui. É a tendência à procrastinação. Procrastinar é adiar. Todos nós já fizemos isso. Ficar adiando as coisas. Adiamos as coisas, por exemplo, de executar coisas em casa. Adiamos coisas, às vezes, que alguém deveria fazer para o filho, para a esposa ou para o esposo. E, principalmente, adiamos coisas relacionadas à obra de Deus. Nós achamos que, porque é obra de Deus, nós podemos procrastinar, podemos mudar e ir, na linguagem mais popular, empurrando com a barriga e deixando de fazer aquilo que foi entregue para a gente fazer. Em relação ao chamado, em relação à obra que foi entregue em nossas mãos para executarmos na casa do Senhor, sempre procrastinamos, deixando de fazer no tempo certo ou no tempo que deveria ser feito. Então, esse é o erro de muitos. Procrastinação. Procrastinar. Então, o que o pastor quer mostrar é que isso é um mito. Dizer que é melhor trabalhar sob pressão. Como eu disse, o Provérbios 30, versículo 24 e 25 diz que sabe aquele que se organiza para os momentos difíceis. Por que o apóstolo Paulo disse? Remir o tempo, ele explica, porque os dias são maus. Ou seja, quando nós não aproveitamos o máximo o nosso tempo nos organizando, quando vem o dia mau, nós começamos a reclamar e somos tomados de surpresa. Uma passagem da Bíblia que nos mostra algo interessante em relação a organizar e dar tempo para o tempo é uma passagem que Jesus ensina, que está, me parece, que em Mateus, capítulo de número 6, deixa eu ver se é 6 ou 7, que é a passagem dos dois alicerces. Capítulo 6, 7 é o das portas. Quando ele fala do. Na verdade, é o capítulo 7, que ele fala que o insensato. Insensatos são pessoas que vivem só o momento. Por que a Bíblia chama, algumas traduções traz a palavra insensato e outras traz louca? Das 10 virgens, 5 loucos e 5 prudentes. As loucas ou o insensato é aquele que vive sem preocupar com ninguém e sem preocupar com aquilo que lhe foi posto à mão. Isso é insensato.
É só olhar o exemplo das 10 virgens. Todas as 10 dormiram, certo? É só os irmãos observar o texto que todas as 10 dormiram. Porém, a Bíblia fala que 5 levou lâmpada com azeite e outras 5 levaram somente lâmpadas. Então, preocupando de viver do improviso. Nós, irmãos, como cristãos, nós não vivemos de improviso. E essas 5 imprudentes, elas queriam viver do improviso. O momento que fosse dado o grito da chegada do noivo, elas iriam dar um jeito e iriam ter as suas lâmpadas acesas, ou se viesse o momento de que o noivo viesse antes do escurecer. Porque nós não sabemos, de acordo com a cultura judaica, eu não sei se os irmãos sabem, o noivo ele poderia chegar antes do pôr do sol, como poderia chegar depois do pôr do sol. Por isso havia necessidade dessas damas de honra, elas estar com as lamparinas com azeite para acender no momento. Digamos, se o noivo não chegasse antes do pôr do sol. Como ocorreu na parábola que Jesus conta, que o noivo tardou um pouco. Nós não sabemos o que pouco era esse, porque o texto não declara qual era o momento que eles deveriam chegar, mas sabemos que ele tardou. E ao tardar, aquelas que eram imprudentes, ou seja, aquelas que estavam vivendo de improviso, foram pegas de surpresa. Jesus, ele mostrando em relação à maneira em que nós trabalhamos para a obra de Deus, ele fala assim, ó, que todo aquele que ouve essas minhas palavras no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 24, ele fala que ele vai comparar ele a um homem sábio que constrói a sua casa sob a rocha. E que cai a chuva, vieram os enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois seus alicerces estavam na rocha. E ele fala que, porém, aquele que ouve as palavras na guarda, ele considera ele como, que eles não a praticam, né? Ele é considerado como um homem insensato que constrói a sua casa sob areia. Aqui no, e ocorre a mesma coisa. Ele fala que cai chuva do mesmo jeito que caiu naquele que fez a casa na rocha, caiu também sobre o que fez na areia, mostrando que o dia mal vem para todos, tanto para os sábios como para o insensato. Por isso devemos ser sábios. Os irmãos estão compreendendo? Porque o dia mal chega para todos. Então, ou seja, do mesmo jeito que vem chuva, enchente, rios, na casa do alicerce da rocha, veio também ventos, chuvas e rio para aquele que construiu na areia. Porém, Lucas descreve essa passagem de uma maneira mais extraordinária. Mateus aqui não teve tanta preocupação, para os judeus aquilo era normal, o que ele estava descrevendo. Mas para os gregos que Lucas escreve, Lucas teve que detalhar. Primeiro que Lucas era detalhista. A primeira coisa, por ser um historiador e por ser detalhista, ele preocupou em detalhar. Lucas, descrevendo essa passagem, ele disse que o homem sábio é aquele que cava, porque parece que construir sobre a rocha, ali tinha uma pedra, alguém foi lá e colocou cimento ali, fez o alicerce da casa sobre a pedra. Não é isso que o texto está dizendo. Lá em Lucas disse que o homem sábio é aquele que cava até encontrar a rocha. Quando ele encontra a rocha, não importa a fundura que ele vai ter que cavar, ele vai encontrar a rocha. Sobre essa rocha, ele começa a alicerçar a sua casa. Quantos aqui já viram construção de ponte? Faz assim com a mão. Eu já vi construção de ponte. A construção de ponte, os irmãos sabem que eles têm que bater estaca. E aquele bate-estaca, bate aquele aço até encontrar a rocha. Não importa se eles vão colocar ali aquele ferro com 30 metros. Se não encontrar a rocha, eles têm que colocar outro. E vai fazendo assim, até encontrar a rocha, tanto para pontes como para alguns tipos de prédio, para alguns edifícios. Porque senão eles podem cair. Pode vir a ruína. Da mesma maneira, a figura aqui descrita por Mateus, nas palavras de Jesus, é que o sábio, uma pessoa sensata, ele vai procurar fazer o alicerce na rocha. Então, por isso que nós ouvimos a palavra do Senhor e praticamos. Se a Bíblia manda que nós venhamos a organizar o nosso tempo, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 16, que devemos remir o tempo,
assim deve ser feito. Temos então que organizar, conforme as formigas lá de Provérbios, fazer o melhor uso do nosso tempo, sem procrastinar, sem invenções de desculpas para que possamos simplesmente cobrir a nossa preguiça em fazer a obra do Senhor. Então, nós somos repletos, irmão, de passagens bíblicas que nos mostram que tempo é precioso e fazer a obra do Senhor com zelo é mais precioso ainda e resulta em galardão no céu. O terceiro mito que o pastor coloca aqui é administrar o tempo é algo que se aplica, que não se aplica apenas à vida profissional. Aqui ele está colocando a perspectiva do profissional, que levanta cedo, organiza o seu trabalho, seja na área que for, de administração numa empresa, seja no escritório, seja dentro de uma obra de construção, numa oficina mecânica, seja onde for, ele vai se organizar para fazer aquilo ali. O pastor coloca que isso, que ele fala que o terceiro mito é que a administração do tempo é algo que se aplica apenas à vida profissional. Então, ele dizendo que isso é um mito. Aí ele coloca a primeira palavrinha aí que isso é falso. Aí ele mostra por quê. Ele fala que certamente há muitas coisas em, em a sua vida pessoal e familiar que você reconhece que deve e deseja fazer, mas não faz. Ele coloca por falta de tempo, por falta de tempo, que não faz falta de tempo, não é uma pergunta melhor dizendo. Ele coloca, você pode estar querendo há anos reformar algumas coisas na sua casa, escrever um livro ou um artigo, aprender uma nova língua, desenvolver algum hobby, tirar 2 semanas sem perturbação para descansar, curtir os filhos que estão crescendo, tudo isso sem conseguir. A culpa vai sempre na falta do tempo. A administração do tempo pode permitir que você faça essas coisas em sua vida pessoal e familiar. O que o pastor coloca nesse texto é que a nossa desculpa para não executar essas tarefas que foi colocada aqui, tempo para a família, tempo para uma reforma na casa, tempo para um descanso proveitoso, sempre é a mesma frase: não tenho tempo. E em relação à obra de Deus, nós também ouvimos essa frase: não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para orar. Em relação a tempo de orar, coisa extraordinária, que eu não sei se os irmãos observou nos evangelhos que Jesus orava muito de noite e no monte. Os irmãos já observaram isso? Por que Jesus orava muito no monte e de noite? Isso é claro que isso não é uma regra doutrinária que nós temos que orar só de noite e ir ao monte orar. Jesus orava de noite e no monte, primeiro, no monte porque ele queria um lugar preservado para ele. E de noite porque durante todo o percurso do dia, se os irmãos observar, Jesus estava seguido de uma grande multidão exercendo a obra de Deus. Marcos, ele é o que mais escreve isso. Ele sempre está falando que então Jesus entrou em tal aldeia e ali curou, ensinou e pregou. Jesus foi ali, expulsou demônios, curou e fez. O Evangelho de Marcos mostra um percurso na vida de Jesus de muitas obras feitas no percurso do dia. Por isso ele tinha que orar à noite. Agora vamos lá. Se Jesus executou a obra de Deus, como ele mesmo fala, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Está lá em João. Ele disse que o homem deve trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite que não se possa trabalhar. Ele, usando esse tipo de linguagem, ele mostra que ele ocupava a sua vida durante o dia. Esses 3 anos e meio que ele tirou para o ministério que lhe foi conferido por Deus Pai, ele fez tudo isso de dia e à noite ele orava. Você sempre vai ver Jesus orando no período da madrugada, ou na primeira vigília, na terceira vigília da noite, ou na segunda vigília da noite, que era o período de meia-noite às 3 horas da manhã, ou a última vigília, que seria entre 3 às 6 da manhã. Para os judeus, o madrugada que nós temos hoje, de meia-noite ou de 1 da manhã até as 4, para os judeus era diferente. Madrugada para eles era de 5 às 6 da manhã. Isso era madrugada.
Jesus tirava esse tempo para orar. Jesus, ele cansava. Nós vemos na Bíblia que houve um momento que Jesus dormiu dentro de um barco. O muito que o mar não estivesse agitado, não é fácil dormir dentro de um pequeno barco, porque nós não podemos ter em mente que os barcos que Jesus andava junto com os seus discípulos eram barcos imensos, como nós vemos hoje. Não era. Eram pequenos barcos, talvez do muito de 4, 5 ou até 7 metros de comprimento, que não tinha tanto conforto e que qualquer agitação de água não lhe dava conforto para dormir. Então, mostra que Jesus cansava e que ele precisou de dormir em dados momentos dentro de um barco. Mas ele tinha tempo para orar, tinha tempo para fazer a obra de Deus. Então, nós temos que administrar bem o nosso tempo para fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando aceita Cristo no caminho de Damasco, a primeira coisa que ele quis fazer foi pregar o evangelho em Damasco, depois ir para Jerusalém. E ele tirou um tempo de 3 anos em Jerusalém para poder estudar, e depois ele voltou para a sua terra, ficou perto da Arábia, em alguns lugares da Arábia, e ali ele foi rever toda a sua teologia veterotestamentária, que era a única Bíblia que eles tinham em mãos naquele período, para que ele pudesse aplicar Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo também, alguém poderia falar, mas o apóstolo Paulo era alguém rico que não trabalhava. Engano, que a Bíblia fala em Atos e em Coríntios e em Tessalonicenses, que Paulo trabalhava, ele era alguém que tinha uma profissão de fazer tendas, que isso era um ofício que ele aprendeu possivelmente de seu pai, ou talvez na escola de rabino, que ele cresceu nela, e ali ele aprendeu, ele tinha uma profissão, e ele trabalhou junto com Áquila e Priscila, que tinha a mesma profissão dele. Inclusive, moraram juntos lá em Coríntios. Implica que Paulo tinha trabalho e também ocupava-se com a obra do Senhor. É o que a nossa irmã Priscila coloca aqui, perfeito. É ter a obra de Deus com prioridade. Se isso não estiver em mente, nós não teremos tempo, nós estaremos sempre arrumando desculpa. Aqui o pastor coloca o exemplo da vida secular. E nesse percurso aqui que ele coloca do exemplo da vida secular, a desculpa é: eu não tenho tempo para a família, para férias, para fazer uma reforma, para fazer uma coisa que a esposa pede, ou um tempo para os filhos. Sempre essa desculpa. Eu entendo a necessidade do trabalho e do cuidado de muitos pais, mas se nós não organizarmos o nosso tempo, nós perderemos tudo isso tudo vai ser em vão. E principalmente a obra do Senhor, como a nossa irmã Priscila falou, isso é essencial, priorizar a obra de Deus. Não estou aqui dizendo, irmãos, que os irmãos têm que morar na igreja. Isso também é errado. Quem tem família tem que cuidar da família. O apóstolo Paulo ensina isso. 1 Coríntios capítulo 7, ele fala que os solteiros cuidam das coisas do Senhor e os casados cuidam das coisas da vida de casado. É assim que a Bíblia fala. Isso não isenta, porque o apóstolo Paulo está mostrando, isso não isenta um casado de fazer a obra do Senhor, mas ele não deve deixar a sua família por causa de obra. Isso é um pensamento fanático de alguns tipos de crente. Eu sei que existem pastores que dizem que obra de Deus em primeiro lugar. Não. Primeiro Deus criou uma família. Família em primeiro lugar. Primeiro Deus. Depois família. Depois trabalho. Depois igreja. Alguém vai falar, não, é trabalho primeiro que igreja, sim. Quem não tem trabalho tem problema de família. Quem não tem trabalho, como que tem família? Não tem como. E Deus é a prioridade na vida de todos nós. Sem Deus, nós nada somos e muito menos poderemos ter uma família feliz. Então, família em primeiro lugar. Mas as pessoas não podem desculpar com as coisas de família sem fazer a obra de Deus naquilo que Deus os chamou. O que eu estou dizendo é, nós não podemos deixar nossa família por causa de obra. A maravilha. A irmã Priscila concorda. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma. Mas não podemos desculpar com isso, como eu ouço muitas pessoas. Ah, o pastor quer que eu moro na igreja. Ah, que eu não sei o quê.
Nós não podemos deixar a obra de Deus por causa dessas coisas, mas não podemos também ser relaxados com a nossa família, como eu já vi muitas pessoas. Pastores que perdem família por falar, eu tenho que fazer a obra de Deus. É aquela grosseria dentro de casa, com os filhos, com tudo. Não executa a obra de Deus com zelo, porque se um pastor ele é assim com a família, a Bíblia fala que ele é pior do que o ímpio. Tiago fala isso, que ele rejeitou a sua própria fé. Se ele não cuida dos seus, se ele não é zeloso com a sua família, não adianta ele falar que ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que ele está priorizando a obra de Deus, que isso é errado. Então, é muito erro isso. Outro, algumas irmãs, isso hoje em dia, somente aqui na América, eu não sei de fatos que ocorreu, mas no Brasil eu já vi fatos, inclusive na igreja que eu pastoreei, de irmãs que viviam nesses locais de reunião de oração, que lá na época eles apelidaram de poção de oração, e não cuidava de filho, não cuidava das coisas de casa, não fazia comida para o marido, não lavavam a roupa, que era naquele período que a maioria das mulheres não trabalhava fora, ela simplesmente cuidava de casa enquanto o marido trabalhava 10 horas por dia, quando chegava em casa a mulher não estava lá, largou os filhos com outras pessoas e ia para os postos de oração. E quando o marido reclamava, ela falava, não toca na ungida do Senhor, que Deus vai tratar com você. Ainda arrumava essas desculpas, ainda esfarrapada, para tentar amedrontar o marido, que às vezes é temente a Deus. Então, eu não estou dizendo disso. Eu estou falando de prioridade para tempo de família e tempo da obra do Senhor. Se nós administrarmos o nosso tempo bem, teremos tempo suficiente para tudo isso, para a família, sem ter problema, para a obra do Senhor com zelo, para o nosso trabalho, seremos pessoas que vamos organizar e chegaremos bem no final. Tudo com zelo e da maneira perfeita. O pastor coloca aqui, irmãos, o ponto de número 4. Ele fala que o quarto mito é ter tempo, é questão de querer ter tempo. Ele mostra por que isso seria um mito, que ele disse que, ele fala assim, ó, de certo modo, a afirmação é verdadeira, até onde ela vai. Aí ele mostra por quê. Ele fala que normalmente damos um jeito de arrumar tempo para fazer aquilo que realmente queremos fazer. Então, ou seja, o que o pastor quer dizer é que é um mito pelo fato de que aquilo que nos agrada, que é interessante para nós, naquele momento, nós arrumamos tempo para fazer. Mas aquilo que talvez seria prioridade na nossa vida familiar ou vida espiritual, nós não queremos arrumar tempo. No caso aqui, seria da vida espiritual. Porque a vida espiritual, muitas pessoas têm desculpa demais para a vida espiritual. Porque é uma batalha muito grande, é algo realmente difícil manter uma vida espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos andar em espírito em todos os momentos, nós não devemos envolver com coisa dessa terra, que nós devemos, Jesus fala que nós devemos tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, ou seja, renunciar a nós mesmos é renunciar a algumas vontades que nós temos que seria bom para o nosso viver aqui nessa terra, mas que atrapalharia a nossa caminhada com ele. Isso é renúncia, é abrir mão de coisas que nos garrariam no ministério. Isso não é fácil. Então, para esse tipo de coisa, nós temos facilidade de conseguir tempo. Exemplo, aqui na América, as igrejas, o que eu estou dizendo aqui não é a crítica, né, irmãos? Porque, de repente, alguém pode achar que é crítica. As igrejas têm facilidade de arrumar um tempo para reunir grupos de pessoas, seja dos jovens, do ciclo de oração, de obreiros, grupo de homens, grupo de mulheres, para fazer determinadas coisas. Um churrasco, um encontro, coisa. Mas quando se fala, e as pessoas chegam atrasadas do trabalho, mas vai, troca de roupa no trabalho e vão, esse tipo de coisa que nós fazemos o esforço para estar lá. Mas quando se fala de algo que é prioridade no reino, que é espiritual,
às vezes nós não conseguimos. Nós temos uma certa dificuldade. E a igreja de Cristo ela tem que fazer essas coisas, esse momento entre irmãos, entre determinado tipo de grupo, é muito valioso. Isso é bom para o bom andamento da igreja. Mas as coisas espirituais da igreja do Senhor, a obra de Deus para que ela continue avançando, o reino continua crescendo e se desenvolvendo, tem que ser prioridade. E é isso que tem que ser dedicado ao nosso tempo. Exemplo, temos o trabalho de oração em algum dia da semana. Vamos instalar o mesmo grupo que reuniu para o churrasco no período da noite, poderia estar lá nesse dia, a menos que esteja trabalhando, mas ficamos em casa. Aqui na América, por exemplo, as escolas bíblicas dominical, às vezes é uma tristeza. As pessoas não gostam de frequentar a escola bíblica dominical. Um estudo bíblico não gosta, mas se faz a campanha dos 7 passos da revelação pela foto, coisa que nem existe, a igreja superlota. Os atos proféticos da lama do Rio Jordão. O pessoal vai lá. Os 7 passos do pote de sal, do monte de sal, do Vale do Sal. O pessoal está lá. Eles nem sabem o que é Vale de Sal, e sal vai lá buscar o sal também. Areia do deserto, lá do Areia do Monte Sinai. Está ele lá na campanha. Os irmãos estão compreendendo, mas quando é, por exemplo, algo por crescimento, um estudo, uma oração, uma reunião de ensino, o pessoal não quer. Então, os grupos que frequentam esses locais de atividades de lazer, podemos dizer assim, deveria ser o mesmo que frequenta aquilo que faz a obra de Deus andar. Aquilo que é prioridade para a marcha do reino de Deus. Então, deveria essas coisas acontecer. Da mesma maneira que temos a mesma força, o mesmo tempo para estar reunido para essas outras coisas. Então, o que o pastor mostra é isso, que o mito do querer ter tempo é a questão de querer, é isso. Que quando nós priorizamos determinadas coisas e menosprezamos outra. Então, ele mostra mais aqui. Mas a afirmação não diz tudo. Não basta simplesmente querer ter tempo para ter tempo. É preciso também querer o meio indispensável de obter mais tempo, e esse meio é a administração do tempo. Ou seja, eu me organizo para reunir com os irmãos para um lazer, um bate-papo sadio, mas também eu tenho que me organizar do tempo para a obra do Senhor. O do estudo, o da oração, o do momento de uma reunião para o reino de Deus, um culto sério para a obra do Senhor. Então, eu tenho que organizar o meu tempo para isso. Não simplesmente o tempo para aquilo que é favorável ao que eu acho que é certo. Aí coloca mais: administrar o tempo é organizar a sua vida de tal maneira que você obtenha tempo para fazer as coisas que realmente gostaria de estar fazendo. Eu coloco fazendo aqui de acordo com o pastor do reino de Deus, porque nós gostaríamos de fazer tantas coisas e que boa parte delas não diz respeito ao reino de Deus. Mas aquilo que diz respeito ao reino de Deus, que nós gostaríamos de estar fazendo, exemplo, eu ouço constantemente da boca de muitos irmãos: ah, como eu gostaria de conhecer a Bíblia. Aí você pergunta: você já leu algum livro da Bíblia? Pelo menos a carta de 2 a João? Não. Você já leu algum salmo por completo? Não. Ah, porque o pastor fulano diz que se eu ler 3 versículos da Bíblia por dia é suficiente. Esse pastor precisa primeiro de converter e de passar a amar a Bíblia, porque ler 3 versículos da Bíblia hoje no livro de Salmo, 3 no Gênesis amanhã e 4 no livro de Êxodo, isso não vai me ajudar em nada espiritualmente. Eu não vivo de roleta bíblica. Nós temos que pegar a Bíblia e estudá-la de maneira que ela está, do Gênesis ao Apocalipse, que é uma ordem lógica. Assim nós aprendemos Bíblia. E nós não podemos
fazer coisas que faça perder o tempo. Então, ter tempo para o reino de Deus é ter tempo para aquilo que é espiritual, aquilo que realmente vai elevar a nossa vida espiritual, aquilo que vai contar na eternidade. E a administração da obra de Deus, dentro dessa questão do tempo, é dar prioridade para isso, como o apóstolo Paulo fala, remindo o tempo. Aqui o pastor coloca aqui uma frase, assim, ó, quem tem tempo não é quem não faz nada, quem consegue administrar o tempo que tem. Isso é quem tem tempo. Porque o que ele quer dizer é que pode ocorrer o dia de alguém estar sem trabalho, principalmente que na América chega o inverno, alguém fica sem trabalho, mas se ele levantar tarde, ou seja que levanta cedo, podia ser mais longo, como alguns dizem, mas se ele não aproveitar o tempo máximo, ele simplesmente ele viveu aquele dia respirando, mas não fez nada de bom espiritualmente no tempo. Esse tipo de pessoa, como eu disse, que fala que gostaria de conhecer a Bíblia, às vezes eles têm tempo, chegam em casa, eles vão ver televisão, qualquer outro tipo de coisa, não que seja proibido. Eles dedicam a tantas outras coisas, mas não pegam a Bíblia para ler. Eles preferem ficar nas redes sociais do que estudar a Bíblia. Preferem chegar em casa e ir para a casa de um amigo do que estudar a Bíblia. Então, o ter tempo é saber administrar o tempo, conforme o pastor colocou aqui. Ele quer dizer o seguinte, que ficar sem trabalhar no percurso de um dia ou sem fazer nada não quer dizer que é usufruir do tempo. Usufruir do tempo é organizar o tempo e saber fazer o melhor, administrar da maneira correta esse tempo. Pastor, coloque as razões para administrar o tempo. Ele mostra aqui algumas razões que nós temos que observar para que o nosso tempo seja proveitoso. Primeira coisa que ele coloca que tempo é vida. E coloca aqui vou ler toda a parte que fala assim, ó. O tempo é o recurso fundamental da nossa vida. A matéria-prima básica das atividades. Quando o nosso tempo termina, acaba a nossa vida. Não há maneira de obter mais, por isso o tempo é vida. Aí diz mais cá embaixo, ó, o tempo é um recurso não renovável e perecível. Como eu falei aquela hora que o tempo, como diz até alguns filósofos, que o tempo perdido não volta mais atrás, é isso que o pastor quer dizer aqui. Quando ele diz que o tempo é vida, ele está relacionado realmente ao nosso viver, o dia a dia, de uma maneira, da perspectiva filosófica, da maneira que nós vivemos. Então, tempo é vida. Você vive e se você não aproveitar esse tempo, você não viveu. Eu tenho um livro de filosofia que diz que tem pessoas que passam a metade da vida preocupando em desgraçar a outra metade da sua vida. Então, ele não viveu. Isso não é aproveitar o tempo, isso não é realmente viver. E o que o pastor quer mostrar é que se o tempo é vida, por que não aproveitar o máximo dele? E ele disse, como eu falei, que o tempo que passou, ele não volta atrás, não tem como, ele não renova. Esse dia que vai acabar hoje, ele não vai voltar mais. Amanhã é outro dia. E esse é o dia que fez o Senhor, por isso temos que aproveitá-lo. Ele disse ainda mais: o tempo não usado não pode ser estocado para ser usado no futuro. Ou seja, nós não temos como guardar o tempo para que semana que vem nós possamos usá-lo. O tempo de hoje é usado hoje. Aí ele mostra mais. Quem não administra o seu tempo joga a sua vida fora, porque uma vida só pode ser vivida uma vez. Essa é uma frase até que o próprio Raul Seixas diz isso numa música dele, que uma vida só se vive uma vez. Isso é a realidade. Morreu, se não for da vontade de Deus ressuscitar o determinado morto, acabou.
Então, uma vida nessa terra, onde o tempo conta, só se vive uma vez. Temos uma eternidade para nós que somos salvos com Deus, cujo tempo não é contado. Os não salvos também têm uma eternidade vivendo sem Deus, cujo tempo também não é contado, que é a eternidade. Mas nessa vida, se não executarmos o tempo bem, o pastor coloca, é como que se não tivéssemos vivido. O tempo passou, acabou, ou seja, e simplesmente perdemos o nosso tempo. Ele diz: se o tempo de um dia não for usado, não for usado sabiamente, não há como aproveitá-lo no dia seguinte. O que o pastor quer mostrar é que o amanhã pode ser um reflexo do dia de hoje. O seu dia de hoje pode dizer muito no seu amanhã, naquilo que você fez hoje. Então, por isso que ele mostra, uma das razões de aproveitar o tempo é que o tempo é vida. E existe um salmo que descreve isso com muita precisão. Salmo de número 90, talvez os irmãos já viram esse versículo. Salmo de número 90, versículo de número 12, que é um salmo de Moisés, talvez um dos salmos mais antigos da Bíblia, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar coração sábio. Então, ou seja, primeira coisa, o salmista ele pede a Deus para ensinar, a aproveitar, a contar. Quando fala contar aqui, é administrar, é saber olhar o dia a dia e administrar bem esse dia. Para que nós devemos fazer isso? Buscar essa sabedoria que ele pede a Deus, um ensinamento, para poder administrar bem o seu dia. Aí ele mostra, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, se nós não executarmos melhor o nosso tempo, vamos ficar perdidos, sem sabedoria, sem conhecimento das coisas, principalmente do mundo espiritual, e vamos fazer a obra de Deus de forma relaxada, e isso não é viável para um cristão. Por isso o salmista fala, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábios. Por isso que eu disse que o tempo é algo bíblico, que nos mostra o valor do tempo. Possivelmente o tempo passou a ser contado conforme nós vemos em Gênesis 1, quando diz no princípio. Parece que ali o tempo passou a ser contado. Deus ele vive atemporal, mas nós vivemos nessa terra cujo tempo é contado. Como eu disse, cada execução de algo feito em um dia se termina com a frase: então foi tarde e manhã, descrevendo um tempo imposto no percurso da terra que nós temos que aproveitar o máximo. Como eu disse na aula passada, Deus ele executou. Na verdade, isso aí eu falei foi na outro curso teológico, não foi na nossa aula. Deus executou os dias, possivelmente de 24 horas, como está lá, foi tarde de manhã, apenas com sua palavra. Deus não precisou do dia inteiro para fazer o primeiro dia. Ele determinou com sua palavra, aconteceu. Então foi tarde e manhã o primeiro dia. O segundo dia, da mesma maneira, quando Deus fez separação com a sua palavra, houve tarde e manhã, ou seja, tempo. Esse tempo foi imposto para nós nessa terra, então aproveitemos o máximo o tempo. Pastor, coloca mais aqui, ponto 2. Tempo é dinheiro. Isso é uma frase muito usada, nós já ouvimos isso bastante. E eu simplesmente resumo com a própria palavra que o pastor coloca aqui. Nosso tempo é valioso. Isso quer dizer o sentido dessa frase. Qualquer pessoa que fala, não toma meu tempo, que tempo é dinheiro, ele quer dizer o tempo é valioso. E se o tempo é valioso, por que deixá-lo escapar de nossas mãos? Como água que escorre entre nossos dedos. E se cada dia que passa, nós
diminuímos um tempo da nossa vida, que os irmãos já observaram isso, cada tempo que passa, como dizia um filósofo, alguém lhe fez uma pergunta: quantos anos você tem? E me fugiu o nome do filósofo agora, e ele diz, talvez 8 ou 10 anos. E o filósofo diz assim, como assim o senhor já tem os cabelos brancos? O senhor deve ter aproximadamente de 65 a 70 anos. Ele disse, não, esses anos foi o que eu vivi, mas o que eu tenho talvez seria entre 8 a 10 anos. Talvez nessa sala tem pessoas que têm 30 anos ainda para ser vivido, 20, 40, mas o que foi feito durante os anos que nós já vivemos? Os anos que você passou, de acordo com o pensamento desse filósofo, me parece que foi Sóstenes que disse isso, que o que nós fizemos de proveitoso? Exemplo, eu não nasci no evangélico, já estou há 29 anos do conhecimento da fé cristã. Será que tenho eu aproveitado esses 29 anos de conhecimento de Cristo? Então, é algo muito sério. Se tempo é valioso, conforme o pensamento do pastor aqui, que valor temos dado a esse tempo? Principalmente em relação ao que é reino de Deus. Porque, como eu disse, nós temos que trabalhar, temos que executar nossas tarefas como cidadão, temos que ser bons pais, bons esposos, esposa, mas Jesus ele mostra que o cuidado com o reino de Deus, ele nos capacita, quando eu estou falando de reino, estou falando de igreja, estou falando de reino de Deus. Nós temos que separar reino de Deus de igreja física, organismo. O cuidado com o reino de Deus, ele faz com que essas coisas sejam supridas dentro das nossas vidas. Salmo 127 e 128 mostra como Deus cuida de um homem e de uma mulher que dá prioridade ao tempo familiar e ao tempo da obra dele. Salmo 127 e 128. São os dois salmos que descrevem o que é realmente a prosperidade na vida de um homem. Quando eu falo homem ali, tanto homem como mulher, somente o Salmo 128. O Salmo 127, ele mostra como as coisas de Deus são executadas de acordo com o planejamento de Deus, como nós organizamos as nossas vidas e damos prioridade ao reino de Deus. 128 mostra como há uma prosperidade em uma família, um homem que prioriza uma família, vê os seus filhos crescerem dentro dos padrões do reino e a sua esposa dentro do padrão do reino. Então, a Bíblia, irmãos, ela é repleta de exemplos que mostram o quanto Deus cuida de nós quando nós nos entregamos no seu reino para fazer o reino de Deus. A oração modelo de Jesus, ela nos mostra a priorização do reino de Deus, quando fala que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, ou seja, venha a nós o teu governo, que a vontade do Senhor, que é feita aí nos céus, onde nós não vivemos, ela venha a ser feita em nossas vidas aqui na terra também. Então, priorizar o reino não tem a ver com o desprezo do lar, da família, nossas tarefas do dia a dia. Tem a ver com buscar o reino de Deus da maneira espiritual. Isso é priorizar o reino. E se o reino é prioridade em nossas vidas, nós temos que valorizar o tempo para o reino. Terceiro, o pastor mostra a administração do tempo e produtividade. Ele fala que quem administra o tempo aumenta a sua produtividade. Ele fala que a produtividade ela é o produto da eficácia e ser eficaz é fazer coisas certas. E ele fala que o mesmo que ser eficaz é ser eficiente. E ser eficiente é fazer as coisas certas, isto é, com a menor quantidade de recursos possível. O que o pastor quer mostrar é que ser eficiente na obra de Deus, ou ser eficaz, ser produtivo, é fazer que aconteça as coisas do reino ou as coisas que são prioridade na obra de Deus com aquilo que você tem em mãos.
Nós não podemos esperar de muitos recursos para poder executar a obra de Deus, e sim executar com o recurso que temos. Exemplo, alguém aqui dormiria confortável com a cabeça sobre uma pedra? Possivelmente não. Jacó não tinha um travesseiro, mas ele precisava de dormir. Diz a Bíblia que ele repousou a sua cabeça sobre uma pedra e ali ele teve visões de Deus. Parece até algo paradoxal. Ele não tinha como ter um conforto físico, mas teve um conforto do céu. O céu se abre, ele vê escada que vem do céu à terra e anjos que descem e sobe. E ao acordar, naquele período, não para os dias de hoje, ele unge aquela pedra como sendo a pedra fundamental de um local que ele chama casa de Deus. E ali ele faz um propósito com Deus de, primeiro, mudar a vida dele. Claro que nós vemos que ele mudou a sua vida, a sua visão espiritual, quando ele chegou na casa do tio dele, e ele faz um propósito com Deus de ele ser fiel em tudo aquilo que ele adquirisse e ele fosse fiel em retribuir na casa do Senhor como dízimo. Não sabemos a quem ele dizimou, mas uma coisa é, ele dedicou parte dos seus recursos financeiros para Deus. Agora, ele não tinha recursos. O que ele começou a fazer foi, diante de uma pedra, ele trabalhou com a pedra. Nós, às vezes, estamos esperando os recursos grandes cair sobre nossas mãos para começarmos a executar a obra do Senhor. Vou colocar, por exemplo, às vezes, pastores que estão esperando grandes obreiros chegar na casa de Deus para começar a expandir a obra do Senhor, quando ele já tem ali alguns obreiros que estão disponíveis e ele não faz. Vemos que a Assembleia de Deus ela expandiu tanto no Brasil pelo fato de que homens e mulheres disponíveis para fazer a obra do Senhor, como eu já falei várias vezes e não canso de falar, homens com pouca leitura, sem recursos teológicos, mas que Deus usou grandemente, e a Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo hoje, porque houve recursos que foram usados, mesmo que pouco, mas que foram bem administrados pelos homens que tinham visão de Deus, visão no tempo e administraram bem. Então, nós não podemos esperar grandes recursos cair em nossas mãos para executarmos a obra do Senhor. Quando eu for um bacharel em teologia, eu começo a pregar. Quando eu for um bacharel em teologia, eu vou começar a ser professor de escola bíblica. Aí eu vou começar a pedir oportunidade para poder dar estudo bíblico. Não. Comece a fazer e desenvolva aquilo que Deus colocou em suas mãos. Quando você for bacharel, você vai estar bem mais apto para executar com mais excelência, mas já começa a fazer. Aí o pastor coloca mais, mostra aqui, que esses recursos que vêm em nossas mãos é o que Deus nos entrega. Imagina se Sansão, diante de 1.000 homens que ele veio prender, ele olhou para o lado, o que ele viu? Diante dos meus olhos era apenas um osso inferior de um jumento que havia morrido pouco tempo. O que fala ali que ele estava fresco quer dizer que aquele jumento havia morrido não tinha muito tempo. Talvez aquele osso ainda estava até com alguns resíduos de pele, do couro do jumento, e até o que nós chamamos de tutano estava ainda dentro daquele osso. Mas uma coisa é, ele pegou aquele osso que para ele talvez se tornou uma grande espada, ou, como podemos dizer hoje, nos dias de hoje, um grande míssil, ou uma bomba de alcance grande. E para ele, na nossa ótica, vamos ser verdadeiros, irmãos. Não há possibilidade de matar 1.000 homens nem com 2 espadas na mão. E ele pegou aquele osso, que ele tem 2 pontas, e ali ele matou 1.000 homens filisteus com o único recurso que ele tinha em mãos, que era um pedaço de osso de um animal. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que temos em mãos. Não podemos esperar
A Bíblia mostra de homens que tiveram grandes recursos e de outros que não. Por exemplo, Salomão ele edificou um templo suntuoso de ouro, que a Bíblia fala que é um número incalculável. Prata que nem se fala. Ferro, muito ferro. Madeiras as melhores. Tudo ali era magnífico. As pedras, tudo muito magnífico. Porém, Salomão já pegou tudo pronto. Se os irmãos observar, até a planta do templo foi desenhada por Davi. Davi acumulou toda aquela riqueza. Salomão só executou um plano que estava no coração de Davi. E hoje foi conhecido como o Templo de Salomão. Ninguém fala o Templo de Davi, fala o Templo de Salomão. O muito que se recorda de Davi é a tenda de Davi, onde tinha apenas a Arca da Aliança. Mas uma coisa uns vão receber muitos recursos, outros não. Então, trabalhemos com os recursos que nos é entregue. Exemplo, se você recebeu muito, é porque Deus confiou muito. Se você recebeu pouco, é porque Deus sabe que com aquele pouco você pode executar. Lembremos da parábola dos talentos. A um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. De acordo conforme a Bíblia descreve, com a capacidade de cada um. Agora, isso eu estou dizendo em relação ao olhar de Deus. Existem coisas que nós deixamos de fazer porque o recurso que nos é entregue é pouco. E eu estou querendo dizer para os irmãos que o recurso que lhe foi entregue, coloca nas mãos de Deus. E Deus vai fazer com que, se esse recurso não der para fazer, ele vai te mostrar. Mas se der para fazer, você vai fazer com excelência, com um pouco de recurso. E o que o pastor quer mostrar em relação ao tempo e à produtividade é que quando nós produzimos, esse tempo vai ser favorável, mesmo que seja pouco tempo. Então, vai ser favorável porque nós somos eficazes, nós produzimos com zelo, produzimos com eficiência. E essa eficiência faz com que isso seja o melhor que nós temos para entregar para Deus. Amém? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Nós ficamos nesse ponto, já falta 5 minutos para as 10. Nós vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de aula. Eu agradeço a vida de cada um dos irmãos que estão presentes e desejo que todos tenham um Natal maravilhoso, que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida e família de cada um. O Senhor possa estar recompensando, fortalecendo e que realmente Cristo venha estar presente em nossas vidas nesse dia de amanhã para quarta-feira. Eu desejo que todos tenham paz de Cristo no coração e que a paz do Senhor esteja repousando sobre cada lar. Amém? Nós vamos agradecer a Deus e continuar pedindo ao Senhor que nos abençoe a cada dia. Feche os seus olhos e agradecemos ao Senhor. Deus eterno, soberano, Pai maravilhoso, Deus grande. Mais uma vez, ó Pai, eu sou grato ao Senhor pela vida do teu povo presente nessa noite, por aqueles que não puderam estar por motivo que o Senhor sabe. Que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, nos ajudando a administrar bem o nosso tempo, a colocar em prática, ó Pai, o que nós aprendemos a cada dia na Tua palavra, a sermos bons mordomos, ó Pai, tanto do tempo como mordomo do Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude, nos dirija, para que possamos remir o tempo, porque essa é uma das condições para sermos cheios do Espírito Santo. Então eu lhe peço, ó Pai, abençoe os Teus servos nessa noite, dirija a vida de cada um, que todos tenham, meu Pai, boas festas na presença do Senhor e que a presença do Espírito Santo, ó Pai, esteja em cada lar, que a paz de Cristo, ó Pai, repouse sobre cada família, o Senhor guarde os familiares, guarde cada um, dá livramento, ó Pai, fortaleça o teu povo, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, todos tenham um Feliz Natal. Amém. Amém.